Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e esse é mais um vídeo de teoria. Não é de OMV teoria, né? Porque não é basicamente um MV, mas é um MV, mas não é um MV, é um vídeo lá que saiu do Luna YY by Y, o vídeo intitulado One. Já compartilha meu vídeo que me ajuda demais. Compartilha em grupos de Luna, no Facebook, Twitter, no Amino, em qualquer lugar. Vá lá no seu Twitter e tweete esse vídeo, vai lá e divulgue meu vídeo que eu já fico muito agradecido. Divulgar ajuda demais, demais, demais. Lembrando que eu vou separar esse vídeo em partes. Vai ser a análise primeiro lá do vídeo e depois a teoria, que na verdade não sei se são duas teorias ou uma só, não sei. É uma teoria muito louca. Vamos para a análise primeiro. Então, saiu aquela foto lá no Instagram, né, do teaser, e tem uma legendinha lá que dá pra gente ter uma ideia mais ou menos. Tá escrito lá, 4 identidades, uma garota. Então a gente já fica lendo o pensamento. Elas são uma só. Ó. O vídeo começa com um texto que foi divulgado junto com a foto teaser da Go-On. Seu Deus coloca uma macieira no meio de um jardim e diz: façam o que quiserem, pessoal. Ah, mas não comam a maçã. Então vemos Eve de Costa indo para algum local e então vemos a palavra fé na tela. Ou seja, quem representa a palavra fé é a Eve. Então ela pega a maçã e se torna a Chu, e a maçã fica verde. Podemos ver que ela se transformou na Chu, pela reação da mesma. Então temos a próxima palavra que é amor. Ao abrir a porta, Chu se torna Go-On. E da mesma forma, ela estranha o corpo em que está. E daí temos a palavra da Go-On, esperança. A Go-On é a que mais tem tempo em cena. E a sala que ela entra é diferente das outras. A sala é muito maior e com várias janelas, bem mais clara. Então ela vai em direção à porta, passa por uma sala onde curiosamente temos do lado esquerdo 4 cadeiras. Será que significa o Luna 1/3? E na direita outras 3, Odd Eye Circle. Pode ser que não tenha nada a ver, gente, mas também pode ser que seja uma referência. Voltando a uma sala mais escura, ao se ver no espelho, ela se torna Olivia. Curiosidade. Durante as fotos teasers da Go-On, uma das fotos continha a legenda: minha face no espelho, eu me pergunto quem é. Depois de se tornar Olivia, temos a palavra raiva. Olivia, diferente das outras, não se importa com o corpo em que está, como se ela já tivesse ciência disso. Então, temos uma maçã em cima da mesinha e sem hesitar, ela morde a maçã. Assim, cometendo o pecado e indo contra o que Deus disse. Temos mais uma das frases das fotos teaser da Go-On. Eu não preciso de um jardim do Éden. Então, ela vê as outras meninas pelo espelho e temos a frase dos teasers da própria Olivia. Eu sou tu, tu és eu. Agora vamos para a minha teoria. Estejam avisados que ela é bem complexa. Gente, lembrando aqui que eu quero sempre que os meus vídeos de teoria sejam como se fosse um tópico de um fórum. Então, por exemplo, no vídeo lá de teoria da Eve, que as pessoas vão lá e discutam sobre as suas próprias teorias e sobre a minha mesmo. Na Eve, se você tem uma teoria da Eve, vai lá e deixa seu comentário lá. Então aqui, sobre esse vídeo, se você tem teoria também sobre esse vídeo das meninas do YY by Y, deixa aqui embaixo que outras pessoas também gostam de discutir teorias e ler teorias de outras pessoas. Então, além da minha aqui no vídeo, coloca a sua aí se você tiver aí embaixo. Se não tiver também e gostar de discutir sobre teorias com os outros, então aqui é o seu lugar. Voltando para a minha teoria, vamos começar aqui do fim desse vídeo. Então eu peguei lá a frase final. I am thou art me. Então, gente, eu peguei a frase, joguei lá no Google, né, dei um colar lá e fui pesquisar para ver o que aparecia. Então apareceu um vídeo lá, resolvi clicar. Só que a frase dele era diferente, né? Era I am thou art me. Então o que eu fiz? Joguei no Google de novo e dei pesquisar. E eu encontrei esse vídeo de 30 segundos apenas. E vamos ver aqui o que ele fala. I am thou, thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the strength persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power.
O texto parece que cabe muito bem dentro da história das meninas do Why Why By Why no Éden, né? Pra quem ainda não sabe o que é Éden, eu fiz um vídeo explicando o que é o Éden. Então se você não sabe ou tem alguma dúvida, vai lá, clica aqui no izinho depois e vai lá pra você tentar entender o que é o Éden, né? Bom, se você ainda não entendeu o que é dito nesse vídeo, ou qual é a ligação dele com esse negócio do Luna, eu convido você a voltar de novo nessa parte do vídeo e pensar da seguinte forma. Imagine que é a Olivia narrando isso, e eu imagino que essa persona forte que é dita nesse texto seja a Ivy. E esse cativeiro seria o Éden. Então volta lá e tenta pensar assim pra ver se você consegue compreender melhor o que eu tô querendo dizer. Bom, lembrando que lá no vídeo, do primeiro que eu vi e o segundo também, falam sobre um jogo, né, Persona 5. Então, como a minha curiosidade é grande, eu fui lá pesquisar o que é esse Persona 5. Daí, jogando no Google Persona 5, eu encontrei no site da PlayStation um pouco, né, do que é esse jogo, então eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui. Na verdade, eu ia simplesmente destacar algumas coisas que estão nesse pequeno texto sobre o jogo, mas acabou que eu acho que é importante ler ele inteiro, e vocês no final desse vídeo vocês vão entender o porquê. Persona 5 é um jogo sobre os conflitos internos e externos de um grupo de garotos problema do ensino médio, o protagonista e os colegas que ele conhece durante a história do jogo, que vivem vidas duplas como ladrões fantasmas. Eles têm uma rotina normal, como a de qualquer outro estudante do ensino médio de Tóquio. Assistem às aulas, fazem atividades extracurriculares e têm os empregos de meio período. Porém, eles também embarcam em aventuras fantásticas usando poderes de outro mundo para entrar nos corações das pessoas. O poder deles vem da persona, um conceito junguiano do eu. Os heróis do jogo percebem que a sociedade força as pessoas a usarem máscaras para proteger suas vulnerabilidades internas e, ao tirar a máscara protetora e enfrentar seus eus interiores, os heróis despertam seus poderes profundos e os utilizam para ajudar a quem precisa. Basicamente, o grupo de ladrões fantasmas busca mudar o mundo do cotidiano de acordo com a sua percepção e enxergar o que está por trás das máscaras que a sociedade moderna usa. Bom, concluindo, o jogo tem uma mensagem ali por trás, que eu não joguei o jogo inteiro, mas baseado no que está escrito ali, né? É uma mensagem que eu acho válida, sobre essa coisa de tipo que nós usamos máscara socialmente, sabe? Nós não somos nós mesmos pra todo mundo. Tipo, você não é o mesmo, sei lá, pro seu patrão, que você é o mesmo pra sua mãe, que você é o mesmo pros seus amigos, que você é o mesmo pra você mesmo sozinho. Você sempre tá usando máscaras, se adequando a cada situação. Essas máscaras seriam a nossa persona. Bom, pra concluir melhor isso, explicar melhor, eu usei um trecho que tá escrito ali no texto do jogo. Persona, um conceito junguiano do eu. E daí eu fui pesquisar, né, tipo, sobre o que Jung fala sobre a persona. Tipo assim, eu sei quem é Carl Jung, ou Jung, não sei como que pronuncia certo. Por isso, a minha compreensão pra fazer essa teoria foi bem mais clara. Porém, se você não conhece ele, não sabe quem ele é, eu aconselho vocês a dar uma pesquisada pra entender melhor sobre o que ele é, o que ele fala, o que ele escreveu, quer dizer, quem ele era, né, porque já morreu. E qual é a importância dele. Mas mesmo assim, eu vou ler aqui um pouco do que eu achei, né, num site assim, bem simples mesmo, do que o Jung disse sobre persona, né, porque se eu não me engano esse negócio de persona foi ele que criou. E daí vocês vão entender o porquê de eu mencionar o jogo, o nome do jogo, e aquela fala da Olivia Rey, né, aquela frase. Então vocês vão conseguir linkar tudo uma coisa na outra. A persona é a forma como nos apresentamos ao mundo. A palavra persona é derivada de uma palavra latina que significa literalmente máscara. Não é uma máscara literal, no entanto. A persona representa todas as diferentes máscaras sociais que vestimos entre os vários grupos e situações. Ela atua para proteger o self de imagens negativas. De acordo com Jung, o arquétipo persona pode aparecer em sonhos e ter um número grande de diferentes formas. Então, as outras meninas seriam essas máscaras da Olivia, essa persona ou personas. Uma outra forma de interpretar isso, ou uma forma mais fácil de vocês entenderem, quem aí já assistiu o filme Fragmentado? Bom, basicamente, a Olivia teria esse transtorno de múltiplas personalidades, onde é como, tipo, cada personalidade fosse uma outra pessoa totalmente diferente. No caso da Olivia, uma pessoa diferente da Olivia, e essas personalidades, cada momento, uma assumiria o controle da Olivia, se tornaria
essa outra pessoa. A Olivia se tornaria essa outra pessoa. E tipo assim, como a gente tá nesse universo do Luna e elas estão no Éden, por que não também mudar a aparência, não é mesmo? Bom, contando aqui, a Olivia é a principal. Porém, ela não deixa de ser uma das personalidades também. Lembrando que a BBC até nomeou essas personalidades pra gente. Eve é a fé persona. Chu é o amor persona. Go-On é a esperança persona. E a Olivia é a raiva persona. Depois dessa minha pesquisa para essa teoria que eu fiz, até que voltando e revendo o MV de Love Forever, ficou bem mais claro pra mim. Essas cenas da Olivia sozinha começou a fazer mais sentido. Porque dentro da minha teoria, a que eu tinha feito, ela tinha sido a primeira a cair do Éden, né? Que eu achava que a Eve expulsou ela, de certa forma ainda assim. E no MV aparentava que ela tinha sido a última, né? A que tinha restado. Daí não tava ligando com a minha teoria, mas eu tava achando muito estranho. Agora começou a conectar as coisas. Bom, na verdade, realmente, a Eve, que é a personalidade da Eve, que é a que fica dentro da Olivia, que agora a gente tem que entender que cada uma das meninas são as personalidades da Olivia, Eve que fez a cabeça das outras personalidades para comer o fruto proibido. E assim, elas pressionarem a personalidade principal, né, que é a verdadeira, que é a Olivia. E assim que a Olivia, que é a principal, a base, comer o fruto proibido, fazendo assim cair todas de uma vez na Terra. Mas Stanley, então cada uma não tem seu próprio corpo? Não. Todas elas são a Olivia. Porém, quando cada persona toma a frente, ela também muda a aparência. Por isso a gente vê nesse vídeo aí de One, cada uma delas se tornando a outra. Mas o que explicaria elas juntas, elas aparecendo juntas? No MV da Chu, né, que tem a Eve e a Chu, e no MV da Go-On, que tem as três juntas. Eu acredito que elas juntas é mais uma ilustração, uma imagem do que seria do que estaria acontecendo na mente da Olivia. Nesse vídeo de One, a gente vê elas sozinhas e elas se tornando umas às outras. Mas quando a gente vê elas todas juntas, a gente vê elas através do espelho. E essa cena através do espelho é como se a gente estivesse vendo pelo olhar da Olivia, entendeu? E ela consegue ver todas juntas. A gente só vê elas uma de cada vez. E isso explicaria também o porquê da Go-On já estar loira no MV de Love Forever. Ela sim comeu o fruto proibido, mas dentro da mente da Olivia. A Olivia que é o corpo principal. Ela que seria realmente expulsa se comesse a maçã. Como eu disse, Eve persuadiu cada uma e cada uma comeu o fruto proibido dentro da mente da Olivia, até finalmente chegar a Olivia a fazer isso. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, né, lá no MV solo da Eve, e lembrar algumas coisinhas que foi mostrado pra gente já, mas agora que tá mais claro. Lembrem que ela sempre tá em locais altos, significando que ela ainda está no Éden. E a gente também pode linkar essa situação toda com a letra da música da Eve. Florindo como uma doce sedução, outra forma de mim encontrada dentro de mim, meu rosto no espelho, me pergunto quem é. Seria ela conhecendo a outra persona. E essa última frase, meu rosto no espelho, me pergunto quem é, foi usado na divulgação da Go-On. Na brisa fria do início da manhã, coração pulsante, naquele momento, me olhei diretamente. Eu percebi meu novo rosto. Aí é quando ela reconhece que ela tem outra personalidade dentro dela. A nova eu aprendeu sobre mim. Aqui eu acho que é quando a outra personalidade, que eu acho que é a Chu, descobriu sobre a Eve. Inclusive, essa frase foi usada na divulgação da Chu. Lembra também que lá no MV da Eve tem uma cena bem rápida da Eve com 3 maçãs assim em volta dela? Na época eu achava que podia ter alguma coisa a ver com o Odd Eye Circle, mas agora eu acho que não. É como se ela já estivesse planejando o que ela ia fazer com as outras 3 personalidades. E ela queria que as outras 3 comessem um fruto proibido. A gente pode ver nesse MV da Eve que, em vários momentos, ela mostra que ela quer cair do Éden, ela quer sair de lá. Gente, pra mim tá tudo mais claro agora. Eu sei que tá complexo, eu espero que alguém, uma pessoa pelo menos, esteja conseguindo acompanhar. Agora sobre o MV da Go-On. A gente vai pular o da Chu, porque o da Chu, né, tá mais que claro que é sobre ela gostando da Eve, não sei o que. E tudo isso se encaixa dentro ou não da personalidade da persona. Esse MV seria como se a Go-On não tivesse coragem de assumir o controle do corpo da Olivia. Repara que no MV ela começa sempre na sombra, olhando pela janela, olhando pela fresta. Então a Eve quer encorajar ela a assumir o corpo. Então quando ela fica loira, ela concorda com a Eve, cria coragem para tomar a frente, assim assumindo o corpo da Olivia. Lembrando, gente, que elas não assumem assim o tempo todo. Elas têm um tempo determinado que elas assumem, dependendo, eu não lembro dependendo do que, mas elas vão subindo.
Inclusive, a cena dela com a sombra dela é bastante isso. É como se ela estivesse dentro do corpo da Olivia e a sombra fosse as outras meninas assumindo a personalidade e fazendo o que elas querem, enquanto ela tá lá simplesmente observando a sombra. E o final do MV, a gente tem aquela sombra saindo, né, do local que a Go-On tá. Que eu acho que é mais que claro agora, é significativo ela indo assumir o corpo pela primeira vez. Lembrando, gente, que pra vocês entenderem essa coisa de assumir o corpo, de controlar o corpo, de estar na frente, de... sabe? Vocês precisam ter assistido o filme fragmentado. Ou ter lido algo sobre transtorno de múltiplas personalidades. Mas vale a pena assistir o filme porque é muito bom. Voltando então pra Olivia. Vocês lembram, gente, que ela é egoísta? Ela mesma diz isso numa legenda lá de uma das fotos teasers que saiu dela. Talvez seja até isso um dos motivos que as outras personalidades não gostem dela. Que por ser egoísta, e é claro que ela é o corpo principal, mas ela é a que toma mais tempo assumindo o corpo, enquanto as outras têm menos tempo. O MV mesmo de Egoist, a gente pode ver aquele trecho que aparece bem rapidamente, todas as meninas, que todas elas estão no mesmo local, olhando para o mesmo lugar e com a mesma roupa. Aí mais uma prova da minha teoria aqui. E também lembrando que as coisas que aparecem queimando no MV da Olivia é para representar que ela é a raiva, né? Ela é a raiva persona. Daí pensando aqui, talvez no MV de cada uma tem esse significado no nome, né? A Ivy é a fé, a Tio o amor, a Go-On esperança e a Olivia a raiva. Na verdade, de todas elas a gente pode até realmente fazer referência à palavra. Mas da Ivy, que é fé, em New, eu ali não consegui entender. Mas tipo, da Tio o amor com certeza. Da Go-On esperança a gente consegue fazer também um link. Da Olivia a raiva com toda certeza. Bom, gente, resumindo, todas são identidades da Olivia. Agora, será que ao cair do Éden, todas elas recebem um corpo próprio ou elas vão continuar sendo personalidades dentro do corpo da Olivia? O nome e o logo da subunit são bem significativos também. Se você for olhar o logo, ele parece que tipo, dois Ys e o X estão indo em direção ao Y de baixo. E eles são todos ligados, como se eles fossem um só. Já sobre o nome, eu explico melhor nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no izinho aqui pra vocês irem lá ver, que eu acho que vale a pena também. E eu acho que é toda uma mistura, uma coisa bem louca que a BBC fez. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido até aqui. E é isso. Já vou pedir pra vocês deixarem seu like e compartilhar o vídeo se você ainda não compartilhou, que me ajuda demais. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga no Instagram e no Twitter, @StanleyVersh, que eu sigo vocês de volta. E é isso, gente. Vou finalizar aqui rapidão, que esse vídeo deve ter ficado grande. Beijos. Tchau.